Muito bem, meus amigos, muito bem. Fico muito feliz que vocês chegaram até aqui. Meus parabéns para vocês. Uma salva de palmas. Maravilha, maravilha. Amigos, hoje nós vamos para a nossa terceira aula, né, do nosso curso de treinamento de Vivendo o Vinho, né? Nós já aprendemos como que o vinho ele é produzido, o processo de fermentação, como que ele vai para o barril, amadurece, envelhece. Aí falamos sobre alguns possíveis defeitos que se possam encontrar no mundo do vinho, né? E como fazendo parte do nosso treinamento, né? Hoje nós vamos ter uma aula de decifrando rótulos e escolhendo vinho. Uau! Então agora eu vou apresentar aqui para vocês duas garrafas de vinho, uma, duas, e a gente vai aprender a decifrar esses rótulos, aprender a decifrar esses vinhos e conseguir fazer uma boa interpretação deles, né? Mas antes da gente começar a fazer isso daqui, né, eu preciso falar para vocês que existem algumas maneiras mais simples, né, por assim dizer, de você escolher um vinho do que você pegar um rótulo ali, você ficar olhando e ler isso aqui, e o que é aquilo, e o que isso aqui quer dizer, e caramba, por que a borda aqui tá ali, mas o que significa isso, né? Antes dessa complicação toda, eu posso falar para vocês uma boa dica que para se escolher um rótulo estando dentro de um supermercado, por exemplo, você pode escolher um rótulo por meio de, né, escolhendo um rótulo aqui do vinho, por meio de pontuação. Como assim, Antônio, por meio de pontuação? Existem profissionais no mundo do vinho, existem alguns analíticos, né, no mundo do vinho, que assim que um produtor ele faz um vinho, ou que entra numa certa competição, ou que o vinho ele passa por uma análise, eles provam esse vinho, eles dão notas, né, para esse vinho. Hoje em dia, por exemplo, existem muitas empresas que fazem isso, existem grandes profissionais, né? O mais conhecido no mundo do vinho, por exemplo, é um crítico chamado Robert Parker. A história dele é muito bacana, porque ele, quando ele começou, né, nesse mundo do vinho, ele não sabia o que era vinho, enfim, ele era se não me engano, acho que ele era americano, e a namorada dele viajou para a França para estudar, né, e ele com saudade dela foi atrás dela, e na França, né, ele não tinha trabalho, ele estava sem dinheiro, e ele começou a fazer uns trabalhinhos assim em restaurante, começou a trabalhar, começou a tomar vinho, começou a provar vinho, né, começou a gostar, começou a se apaixonar pelo negócio, foi se introduzindo no mundo do vinho, de repente, bum, ele acabou virando um crítico, tanto que existe uma tabela de Robert Parker, que foi ele quem desenvolveu, e essa tabela possui um número de pontuações, né, que vai, se não me engano, acho que ele vai de 50 a 100 pontos, né, que vai de 50 a 100 pontos, e aí tem as classificações, né, que vai sempre de 9 em 9, então é de 50 a 59, aí vai de 60 a 69 e assim sucessivamente até chegar a 100. E existem outros também, como por exemplo o Wine Spectator, James Suckling, existem bastante. Ah, Antônio, mas como que eu faço para escolher um vinho até por meio de pontuação? Sei lá, vamos supor que você chega no mercado e você tá pegando um rótulo X, pegou um rótulo Y, aí você encontrou um rótulo que ele vem, você encontrou um vinho, né, no caso, que geralmente aqui do lado, ou aqui em cima, ou aqui do lado, em algum lugar aqui assim do rótulo, ele vai vir um adesivo redondo, né, de cor dourada, geralmente ele pode vir com a sigla, por exemplo, RP. Sabe-se que esse RP é de Robert Parker, e aqui embaixo vai vir a numeração. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, 82. RP 82 significa que esse 82 foi o ponto que Robert Parker entregou para esse vinho. Se formos pegar na tabela, 82 significa que ele é um vinho muito bom. Aí aqui poderia vir qualquer um, poderia vir de 50 a 100, né? Como está explicativo aqui, de 50 a 100 pontos. Mas aqui para esse vinho X ele deu 82 pontos, significa que ele é um vinho muito bom. Você também pode encontrar um outro adesivo que possa ser que venha com a sigla WS. Aí nós já estamos falando de uma revista americana chamada Wine Spectator, que ela avalia os vinhos também. Só que, se não me engano, ela só dá pontuação entre 90 e 100 pontos. Eles não entregam vinhos abaixo de 90 e também não dão notas acima de 100, né? A nota máxima é 100 pontos. E a Wine Spectator, ela também avalia os vinhos não só pelo corpo do vinho, pelo vinho em si, pela produção, mas também
pelo preço que esse vinho custa. Claro que vinhos que são, por exemplo, uma categoria de 95, se eu não me engano, até 100, ele já classifica o vinho como sendo excepcional, e e se enquadrando numa boa categoria, ele já deve vir escrito no rótulo como clássico. Aí, cara, estamos falando de um vinho que, né, não tem erro, né? Não tem erro mesmo. E aí pode ser que vocês tenham outros, né? Pode ser que vocês encontrem um com a sigla chamada WE, que aqui já é da revista chamada Wine Enthusiast. Possa ser que você encontre possivelmente um GR. Esse aqui é diferente, esse aqui é particular, eu já vou falar sobre ele. Possa ser também que vocês encontrem no rótulo do vinho, deixa eu ver, se não me engano, acho que é um JR, né, que já vem de uma analista chamada Jancis Robinson. Ou talvez possa ser que vocês encontrem também no Brasil é muito comum você encontrar o DS, que é do guia Descorchados, ou da revista Adega, que aí você vai vir no rótulo também lá o adesivo escrito AD. A revista Adega também faz algumas análises de vinhos para eles poderem colocar nas revistas e fazerem as avaliações deles. Esse GR aqui, por exemplo, ele é única e exclusivamente para vinhos italianos. E coloquei um acento aqui. Para vinhos italianos. A sigla, o sistema de avaliação dele é chamado de Tribiceri. O sistema de avaliação dele é isso mesmo, chama-se de Tribiceri. Então, se você vê, por exemplo, um rótulo lá no vinho, escrito lá, GR, com uma taça, significa que esse vinho ele é um vinho tomável. Ele é um vinho que tá bom. Não chega a ser algo tão excepcional assim, algo que vai te surpreender no paladar. Mas se ele tiver 2 taças, ele já entra com vinho com uma categoria de bom para muito bom ou de muito bom para excelente. Ele já é um vinho que você pode tomar, que ele já tem boa complexidade, ele é um vinho que já vai se comportar muito bem em boca, vai ser um vinho maravilhoso. Agora, se ele tiver 3 tacinhas, trata-se de um vinho excepcional. Aqui você pode comprar um vinho que ele não tem erro. O Tribiceri pode se comparar como sendo um 100 pontos do Robert Parker ou um 100 pontos da Wine Spectator. São vinhos que são muito bons. Agora falando do rótulo em si, vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Esse aqui ele é né, pela cor, né, do vinho sabemos que é um vinho tinto, né? Primeira análise, um vinho tinto. Aqui nós temos o rótulo. Você pega no mercado e você começa a ficar com dúvida. O que significa essa palavra? Reserva, Caseleiro del Diablo, essa nomenclatura aqui. Aí aqui vem embaixo Merlot, Chile 2021, Concha e Toro. Aí você fica, tá, e aí, o que acontece? Vamos lá. Sempre que nós pegamos um rótulo, nesse caso aqui específico, sabemos que o produtor, quem produz esse vinho, esse rótulo, é esse produtor aqui, Concha e Toro, que vem da região do Chile, certo? O nome Caseleiro del Diablo é o nome do vinho, é o nome desse rótulo. Quando temos a palavra aqui em cima escrito reserva, significa que esse vinho houve passagem em madeira. Ao contrário que nós podemos encontrar no mercado, a palavra, aqui, vou escrever aqui, ó, reservado. Se o vinho ele for reserva, ele teve passagem em madeira. Se o vinho ele foi reservado, não significa nada. Isso é apenas uma jogada, né? Uma nomenclatura de marketing para os vinhos que vêm para o Brasil. Esses vinhos reservados, lembra que eu falei na aula anterior sobre os vinhos jovens? Que são vinhos que possivelmente eles possam estar desequilibrados, são vinhos que possam estar muito tânicos, muito jovens, nem tanto maduros, são vinhos para consumo rápido. Esses vinhos aqui costumam vir com esse logo reservado no rótulo. Inclusive, alguns produtores de vinho da América do Sul, eles pararam de colocar reserva, porque remete a reservado, e às vezes a pessoa não compra o reserva porque teve uma experiência ruim com o reservado. E alguns produtores trocaram o nome de reserva para Signature. Então, se você vê um vinho Signature, ele é basicamente a mesma coisa que um vinho reserva. O produtor só opta por não colocar reserva e sim Signature, para se diferenciar. Tipo, nossa, o que é um vinho Signature? Que geralmente a pessoa pode ver, reserva, eu tomei um reservado e não era muito bom. Então às vezes a pessoa acaba não levando, né? Aí aqui desse rótulo específico, ele é
Merlot. Lembrando do que eu tinha falado na outra aula, como trata-se de América do Sul, esse vinho ele pode ter 80 a 85% de Merlot ou 100% de Merlot. Mas a maior parcela de uvas para se fabricar esse vinho precisa ser de Merlot para que o nome venha estampado no rótulo. Ah, Antônio, mas esse vinho Merlot é bom? Putz, aí você vai ter que literalmente comprar, abrir e provar para que você comece a ter uma linha de prova e uma linha de vinhos que você começa a gostar, né? Então, Merlot, você vai sentir um vinho que ele tem boas frutas, é um vinho redondo, é um vinho macio. Ah, legal, aí você vai comprar um outro vinho Cabernet Sauvignon, você vai perceber que ele tem outra estrutura, ele tem outros aromas, ele tem outro corpo, é um vinho diferente. E provando o vinho é quando você vai saber se você gosta ou não dessa uva, né? Ou desse estilo de vinho. Aqui, né, ele já vem com o país de origem, Chile e 2021. Nesse caso aqui do vinho, aqui ele se refere-se à safra. Geralmente tem vinhos que eles não têm a data de safra aqui, mas se você olhar no contrarótulo, geralmente aqui nessas letrinhas miúdas, ele vem escrito uma data, um ano, né, aleatoriamente, que vem a produção. Mas aquele ano que vem escrito aqui não é o ano da safra, e sim o ano da produção do vinho. Concluindo, se ele vem escrito na frente, safra da uva. Se vem escrito atrás, produção do vinho. Significa que as uvas podem ter sido ou não colhidas naquele ano em específico. Aqui desse rótulo, por exemplo, nós sabemos que ele já tem uma DO, Vale Central, então sabemos que ele segue uma denominação de origem do Vale Central, né? Tratando-se do Chile, como o Chile ele é um filete de terra, né? Então sabemos que o Vale Central ele compõe-se toda essa parte do Vale Central, essa parte aqui em cima, né? Porque aqui em cima nós temos alguns produtores e aqui embaixo nós temos alguns outros produtores. Então sabe-se que ele segue a denominação de origem do Vale Central, feita 100% da uva Merlot. Aqui ele já está específico, ó, aromas que ciruela negra demora. Então aqui ele já fala um pouquinho sobre o que você vai sentir no vinho e ele já está te dando dicas de harmonização. E aqui embaixo, ele está te dando a temperatura de serviço, que é entre 18 e 20 graus. Isso vai depender muito de como que tá o clima aí onde você está. Se onde você está muito frio, sei lá, abaixo de 9 graus, você pode consumir a temperatura ambiente, que ele vai estar dentro dessa temperatura aqui. Se onde você estiver está um pouquinho mais quente, então eu sugiro que você resfrie o vinho para consumi-lo sempre entre essas duas temperaturas. Nunca mais do que isso, claro. 2 graus não vai fazer diferença. Mas se você tomar um vinho tinto muito quente, sensação de cozimento. Se você tomar um vinho tinto muito frio, ele vai prevalecer acidez e amargor. E aí você não vai ter uma boa experiência do vinho. Outra coisa que nós podemos identificar aqui no rótulo. Perfeito. Aqui, ó, nós temos. Cadê? Aqui, ó. Anitrito sulfuroso, ou INS 220. Isso daqui ele é um conservante que se coloca no vinho para poder conservar o vinho. Muito natural você encontrar basicamente 90% dos vinhos, ou quase todos, com essa sigla. Ele pode não estar escrito, mas ele vai vir essa sigla. INS 220, sabemos que teve sulfito, né, anitrito sulfuroso no vinho para poder conservá-los. Alguns outros vinhos, mas não são todos, que utilizam muito dióxido de enxofre. Só que o grande risco de usar dióxido de enxofre na produção do vinho é que se o enólogo acabar errando na produção, o vinho pode acabar te dando um aroma ou um gosto de fósforo queimado. Porque literalmente dióxido de enxofre é o que se encontra no fósforo. Então se for usar muito dentro do vinho, ele acaba te dando esse gosto, esse aroma de fósforo queimado. Isso é um possível defeito que possa se encontrar no vinho. Bom, amigos, sem mais delongas, basicamente para fazer se decifrar rótulos e fazer uma escolha de um vinho, é basicamente isso que a gente observa dentro de um rótulo, né? É claro que existem muitos outros rótulos de muitos outros países, que tem nomenclaturas diferentes, que tem, enfim, a parte de se analisar os rótulos é muito grande, né? Vinhos franceses, por exemplo, tem nomenclaturas que já não se encontram em vinhos em Portugal, que já é diferente de vinhos italianos, que é diferente de vinhos espanhóis e assim sucessivamente. Bom, essa foi a nossa aula de decifrando rótulos e escolhendo vinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. E continue anotando, continue fazendo o curso, continue estudando, porque agora nós vamos para a nossa próxima aula, certo? Obrigado!